Ora viva, sejam todos bem-vindos à primeiríssima edição do Enfi Podcast. Este que é o principal podcast de saúde em Angola. Portanto, você que ainda não é inscrito no nosso canal, subscreva o canal, deixa o seu like e compartilha para que mais pessoas cheguem aqui, porque isso obviamente motiva-nos a continuar a criar conteúdos do gênero para vocês. Nós falaremos sobre um grande tema. E vocês sabem, quando eu digo grande tema, trago sempre grandes convidados. E o meu convidado de hoje não foge à regra. Nós falaremos sobre a pressão social e o impacto das redes sociais. E o meu convidado é psicólogo clínico, está aqui para falar sobre esse tema. Agora vocês vão conhecer. Fidel, seja bem-vindo ao Enfi Podcast. Muito obrigado, eu é quem agradeço. Ok. Mas antes de irmos assim ao tema, não é com o Fidel, eu acho que o pessoal gostava de saber quem é o Fidel na realidade. Sim, quem é o Fidel? Sou formado em psicologia clínica, um indivíduo que se debate em falar sobre as comunidades, a reestruturação do pensamento, emancipar a consciência da comunidade. Um indivíduo também que prega muito pela questão dos valores culturais e o senso da honestidade intelectual, e também tem aqui a questão da família, e é necessário que se fale sobre isso, uma família bastante calorosa, porque acabam sendo muito benéficos naquilo que são as nossas trajetórias, Exato. enquanto profissionais, e enquanto pessoas que vão se estruturar dentro de uma comunidade, vão emancipando a comunidade e tudo mais. Então, também fui membro de um projeto chamado Psico Abordar, onde levamos a psicologia às comunidades, o bem-estar nas comunidades e por aí vai. Então, sou uma pessoa de fácil trato, muito fácil trato em lidar, e acho que praticamente é isso. Boas. Então, agora conhecemos quem é o psicólogo Tsumbo, que tem como sobrenome Tsumbo. É um nome mesmo bastante africano, esse nome te identifica mesmo como africano. Sim. A nova é mesmo Fidel Tsumbo, é mesmo africano. É mesmo Tsumbo. Muito bem. Mas vamos já à conversa. Não poderia ir à conversa sem antes agradecer aqui os nossos parceiros. Primeiro, a Metanoia Minds, que é a responsável pela produção deste conteúdo. De agora em diante, eles é que serão responsáveis pela produção do Info Podcast, e vocês estão a ver a qualidade. Portanto, você que realiza eventos corporativos e precisa de qualidade de verdade, entre em contato com a Metanoia Minds, pesquisa no Instagram, e também tem o contato aqui a passar em rodapé. Pode entrar em contato para assim garantir a qualidade nos seus eventos corporativos e não só. Agradecer também o Centro de Formação Profissional de Saúde Gonga Jacinto, nossa parceira desde o ano passado. Este que é o melhor centro de formação profissional de saúde em Angola. Tanto você que precisa se capacitar mais nos cursos de enfermagem, análise clínica, farmácia, fisioterapia, entre em contato com o Centro de Formação Gonga Jacinto e garanta a sua capacidade de qualidade em saúde. Entre em contato, os números estão aqui a passar em rodapé, podem entrar em contato para assim terem mais informações. Se fores em nome do Enfi Podcast, possas talvez ter um desconto no momento da inscrição. Bem, pressão social e o impacto das redes sociais. E este é digamos que, não sei se eu poderia dizer que é um problema, não é? Ou uma doença do século XXI. Nós temos visto muita gente a entrar em estados de ansiedade, depressão por conta por conta da pressão social, Certo. não é? Algumas vezes começa mesmo na família e depois vai noutras instâncias. Eu gostava de saber o seu parecer. O que leva à pressão social? A pergunta é bastante sugestiva, mas antes que eu adentre na questão, eu gostaria de fazer primeiro aqui um reparo que é muito importante. Eu ainda não sou psicólogo clínico, sou apenas formado em psicologia clínica, mas tenho as competências necessárias para exercer a função de um psicólogo clínico, mas simplesmente com a supervisão. Sim, isso é muito importante deixar claro, porque só terminar a grelha curricular ainda não me dá o direito de dizer que sou psicólogo clínico. Existe procedimento necessário a se levar em conta para que constitua num corpo de um psicólogo clínico, mas estamos nessa luta e é bastante importante deixar as pessoas a saberem sobre isso. E vai já aqui de acordo também com a pergunta que você me coloca, o que de fato
catapulta na questão da pressão social, Exato. que é muito importante. Primeiro, nós precisamos compreender que existe um enquadramento histórico e cultural, ok? E a cultura é muito importante dentro desse processo e dentro desse tema que estamos aqui a tentar falar. As pessoas têm um conceito muito reducionista do que vem a ser cultura. Definem a cultura apenas como hábito e costumes. Isso não são necessariamente cultura, não determina uma cultura, são expressões culturais. Hábitos e costumes não são culturas? Não, são expressões culturais de uma determinada cultura. Okay. Existe uma definição que eu bastante gosto de mencionar de um psicólogo, Wade Noble, o nome. Okay. Ele vai definir a cultura como sendo o processo que dá às pessoas o desígnio geral e os padrões para interpretarem as suas próprias realidades. Diante do processo de interpretação de própria realidade, existem três fatores muito importantes, que são a questão mesmo também do fator, o aspecto e o manifesto. Essa trinitariedade vai construir aquilo que vai ser chamado de visão do mundo, que vai criar sensibilidade para o homem dialogar com a questão da geografia em questão. E é a partir desses elementos que vai se constituir a questão da família. Okay. E a família é que vai dar corpo ao espaço social. E hoje em dia, as nossas famílias estão desestruturadas e também estão disfuncionalizadas. Muito mais até a questão da desestruturação, vem a questão da disfuncionalização, porque hoje temos apenas, tu vais ter numa família, pai, mãe, tio, avô, toda essa árvore genealógica, mas cada um deles não sabe o seu circuito, a sua função dentro do circuito familiar. E é exatamente aqui que vai criar a disfuncionalização da estrutura de pensamento do próprio indivíduo. Isso é novo para mim. Como é que não sabem essa função dentro da estrutura familiar? Por causa mesmo dos processos escravocratas que fomos nos submetidos, processos de desvinculação, okay, da base cultural que nós, hoje em dia, nós pensamos como os outros. Então, esse processo de adaptação de padrões externos vai produzir aqui fragilidade. E, por intermédio dessa fragilidade, nós vamos ter famílias totalmente com déficit, okay, em articular comportamentos, atitudes em filhos, tios e por aí vai. E esses mesmos indivíduos vão entrar em contato com a sociedade. É exatamente aqui onde vai começar a questão da pressão social. Okay. Porque ao entrar em contato com a sociedade, ele vai criar referências e vai produzir palavras, vai fazer atitudes, vai criar um arcabouço de sustentabilidade para dialogar com a sensibilidade da própria realidade em questão. Então, desculpa, a pressão social não é para os indivíduos, a camada juvenil, digamos assim, começa quando os filhos não vejam ou não têm uma referência dentro do seu familiar. Certo. Por quê? Que é aqui mencionar um aspecto muito importante. A debilidade que se vive dentro do circuito familiar vai se manifestar dentro da própria sociedade. E é a partir daqui que as sociedades vão se aglomerar em questão de pensamentos, crenças e todos esses elementos por aí. Então, o indivíduo vai criar um referencial aonde se adaptar. E esse processo de adaptabilidade, de imitação, muitas das vezes pode ser o foco principal da centralização do problema. Porque quando o indivíduo começa a criar essas referências, começa a se estabelecer por meio dessas nuances, vai existir a questão da influência. A pressão social, ela vem sendo, a capacidade que os outros indivíduos vão ter é influenciar outros indivíduos no intuito de buscar uma aceitabilidade a um determinado padrão, a um determinado comportamento, e a equação desse enquadramento de comportamentos, atitudes, muitas das vezes vai gerar problema. Mas não estamos aqui a dizer que as pressões sociais são necessariamente negativas. A pressão social é negativa? Não é necessariamente negativa. Não são todas elas negativas. A pressão social pode ser positiva? Sim, claro, pode ser positiva. Deixa que eu me explique aqui. Existem pessoas, por intermédio da pressão social, conseguiram atingir os objetivos. Por exemplo, então pode ser um input. Um input, sim, para um indivíduo conseguir, de certa forma, atingir um determinado objetivo
e uma metabilidade dos seus pensamentos. Vamos supor, por exemplo, a questão, o indivíduo, se calhar era de baixa forma de pensar, não conseguia ficar de frente para conversar e por aí vai. Por intermédio da pressão social, esse indivíduo vai se sentir na obrigação de estar nesses espaços. E esses espaços, muitas das vezes, são espaços onde vai gerar comportamentos positivos para o indivíduo e vai conseguir atingir metas para a sua própria vida. Então as pessoas não são inibidas de desenvolver. Toda a gente pode desenvolver. Certo. Toda a gente pode desenvolver. E porque quando tu falas desse jeito, eu fico aqui a me perguntar: e se o indivíduo não conseguir, ou não tem ele não consegue desenvolver ao ponto de chegar assim no meio de pessoas, ter aquela habilidade de falar ao público, isso não pode frustrar? Sim, pode sim, também pode não, dependendo da questão da subjetividade do próprio indivíduo. Porque nós temos hoje em dia, a maior problemática que nós vivemos dentro do nosso território é a questão da universalização da subjetividade do indivíduo. Quando eu acho que o que é certo, preciso vender para todo mundo. É exatamente aqui também onde vai se enquadrar a questão da internet. Já vamos chegar até ali. Então, o indivíduo, quando se sente... quando a questão das pressões sociais começam a chegar, se esse indivíduo não tiver filtro de mentalidade, filtro de resiliências emocionais, são capacidade que o indivíduo vai construindo para dialogar com a própria sociedade. Se não tiver isso aí, entra já a questão das problemáticas que nós vamos evidenciar dentro das nossas sociedades, comunidades, entre outros. Estamos a falar, por exemplo, da questão das depressões. Vamos chegar mesmo até ali. Vamos chegar até ali, exatamente. A questão dos transtornos de personalidade, transtornos alimentares, comportamentos, inclusive aditivos, que vão advir por causa das pressões sociais. As pressões sociais, elas acabam sendo um problema quando o indivíduo não consegue lidar nesse processo de enquadrabilidade a um determinado padrão. Sim. Muito bem. Mas eu gostava de te perguntar, onde é que começa a pressão social? Porque eu acredito que muita gente, ou muitos jovens, crianças, adolescentes, até os jovens, a pressão social começa no seio familiar. Sim, não é? Porque quando vem já aquela comparação. Olha, o teu primo conseguiu, você não conseguiu. Olha, o filho do fulano tem, você não tem. Só ficas aqui a me acabar o funs. Eu acredito que isso causa... aí onde começa, para além externamente, que nós podemos ver a vida de um vizinho, de um famoso nas redes sociais, entre outros, mas dentro do seio familiar, em casa também, começa a pressão social, acredito. Sim. O que é que acontece? A pressão social não tem um único ponto de estabilidade, ou seja, de se instalar diante do indivíduo. Pode surgir de diversas formas, até palavras mal projetadas na comunidade, no circuito familiar, também pode catapultar para uma pressão social em questão. Também vem a questão, por exemplo, de algumas expressões que são bastante utilizadas nos meios sociais, que podem até parecer ser motivadoras, mas para quem não tem, ou para quem não tem um filtro mental muito patente, pode gerar problemas comportamentais. Quais são essas expressões? Expressões como mais velho sem juízo, sai da casa da mãe, o gueto venceu, todas essas expressões, muitas das vezes podem dar input para a pressão social, para quem absorve essas informações. Mas quem tem 30 anos já não tinha que abandonar a casa dos pais? Não, muitas das vezes existem processos, para não estamos aqui a dizer que não, estou a defender para pessoas que estão com 30 anos nas casas das mães, mas muitas das vezes os processos da questão da subjetividade não são iguais. Nós precisamos de fato primeiro levar a compreender o que é que leva esse jovem a estar de fato aí. Exatamente. Os processos corporativos, os processos de estabilidade, como é que está. Por exemplo, existe também a questão das desestruturações políticas que são implementadas dentro do nosso território, que vai gerar muitas das vezes a questão do desemprego, vai gerar a questão da debilidade educativa do próprio indivíduo. Então existe
um arcabouço de sustentabilidade que vai fazer com que às vezes a pessoa esteja ainda nesse circuito familiar. Mas ainda voltando aqui na questão, que é muito importante, na questão de onde é que surge a pressão social. As pressões sociais, elas surgem em detrimento do relacionamento que um indivíduo vai estabelecer para com outros indivíduos. Então, se esse indivíduo estabelecer um relacionamento dentro do circuito familiar, a pressão social também começa aí. Porque chega um tempo que as próprias mães acabam percebendo, os pais acabam percebendo que já dei muito, já fiz muito para um determinado filho, e o filho também precisa fazer isso. Exato. Só que isso aqui pode gerar a questão da pressão social, pode também dar a ideia da pessoa conseguir, de certa forma, utilizar dessas ferramentas como input ou como energia para alavancar, ir atrás, por exemplo. E outras pode ser como também pode gerar a questão do isolamento social. Começa a entrar em outras áreas, como a depressão. Não é? E eu gostaria de dar aqui ênfase na questão da depressão, porque é um assunto que é muito importante fazer menção aqui. As pessoas, quando falam sobre depressão, eles pensam que a depressão está simplesmente relacionada com alegria e tristeza. Não? Não. Você pode ser depressivo e estar alegre. Eu já explico. A depressão, que é clinicamente conhecido como transtorno depressivo, ele é a queda de humor, é uma queda no humor. E quando nós falamos sobre queda de humor, não estamos aqui a falar sobre alegria e tristeza. Alegria e tristeza acabam sendo parte muito superficial do que vem a ser humor. Quando nós falamos sobre a questão da queda de humor, estamos a falar sobre dois elementos muito importantes, que são a questão da energia e a questão da sensibilidade. A energia física e a energia mental. E a sensibilidade ao prazer e a sensibilidade à dor. Exato. Então, todos esses elementos vão construir aquilo que vem a ser os sintomas que são mencionados muitas das vezes no livro como DSM-5, que os psicólogos utilizam para fazer os diagnósticos e por aí vai. Embora que eu tenha minhas reservas sobre esse livro, porque são construídas todas elas numa perspectiva brancocêntrica e não tem o africano no centro da narrativa, mas acabam sendo utilizável dentro do circuito clínico para os utilizável. Sim, utilizável para os ambientes clínicos e muito mais. Então, dentro desses elementos que eu acabei de mencionar aqui sobre a energia e a sensibilidade, né, é que vai se construir todos aqueles problemas como o isolamento social, a perda constante do indivíduo, ter um ambiente saudável dentro do circuito familiares e por aí vai. Então vamos ter e essa ideia que as pessoas muitas vezes vendem de que a depressão ou transtorno depressivo é frescura, acaba sendo muito perigoso. Mas eu não vou deixar continuar, não é? Porque nós temos aqui, o tempo está a correr, já estamos quase aqui há uns 20 minutos. Eu gostava de saber, por sua parte, Fidel, como é que a vida das redes sociais influencia na pressão social? Bom, essa pergunta é muito importante. Nós temos um ideal que impera na mentalidade da maior parte das pessoas, de conotarem tudo nos aspectos negativos. As redes sociais, por si, não são um macro show de negatividade. Existem coisas positivas dentro deles, para quem utiliza de forma correta a utilização. As redes sociais. Exato. No entanto, muitas das vezes a debilidade a um indivíduo utilizar essas ferramentas parte da fragilidade educativa. Quando o indivíduo não tem uma educação coerente e os valores a se transmitir, utiliza as redes sociais como um intuito de vender imagem, e de vender várias narrativas. Acreditas que a juventude hoje em dia perdeu muitos valores familiares? A juventude, sim, eu acredito cegamente nisso, por causa da desvinculação do auxílio cultural. O auxílio cultural é a questão do núcleo pensamental. Toda cultura tem um núcleo pensamental. E nós estamos desvinculados dentro do nosso eixo de unidade. E produto disso, nós buscamos aceitação por parte dos outros e negamos a nossa essência.
No entanto, quando nós utilizamos as redes sociais, nós utilizamos na perspectiva dos outros. E aí entra a questão que é muito importante, que eu gosto de chamar de armadilha da cooptação dos algoritmos. Ok, qual é essa armadilha? Os algoritmos como nós conhecemos, eles foram baseados ou foram construídos no ideal capitalista. Ok. Mas as pessoas não conseguem compreender. O que é que sucede? Quanto mais views, quanto mais exposição gera a questão da maximização do lucro. Okay. Likes, seguidores e por aí vai. Então, se o que tiver assim, o algoritmo tiver a pedir, suponhamos, estilo de vida ou lifestyle, como se diz, sim, não é? Então, as pessoas que estiverem a postar mais lifestyle, sim, isso rende mais para a pessoa quanto para a plataforma também. Certo. E isso, de uma forma direta ou indireita, acaba por influenciar na vida de outras pessoas, causando uma pressão? Sim, certo. Acaba gerando e muito, porque os algoritmos trabalham com 3 elementos também que são muito, muito importantes. A questão da energia mesmo também, energia corporal, mental, desculpa, e a energia sexual e o referencialismo. Que são a questão muito importante que nós devemos mencionar aqui. Tem uma fase que eu, lá na rede vizinha, sim, passava muitos vídeos assim de nudez, não é? Assim, de sexualidade. Sim. Eu via, mas é mesmo só isso que passa aqui não é? E agora começa a ver que faz sentido para dizer. Sim, porque a questão da energia, primeiro, a energia que nós vamos depositar na utilização dessas ferramentas. Segundo, qual é o ideal que vai imperar na utilização dessas mesmas ferramentas? Então, um indivíduo sem valores, por intermédio das fracas políticas implementadas dentro do nosso território, vai, de certa forma, produzir diversos conteúdos meramente, diríamos assim, fúteis. Ok. Então, também vem a questão de quem nós temos como referência nesses espaços digitais. Okay. Temos, por exemplo, a questão como referência os vídeos produzidos da Jéssica Pitbull, se aqui posso fazer menção aqui. Ok, à vontade. Tem, por exemplo, a questão dos vídeos da Marrones e por aí vai. Então, todas essas referências estão desvinculadas. Essas referências estão mais? Tem vários outros. Não, então estou a perguntar, essa referência acabou de citar a Marrola, a Jéssica Pitbull, são más influências? Sim, acabam sendo mais influências. A Jéssica Pitbull e a Marrola, entre outros, mais influências. Por exemplo, a questão também do tsunami, né? A questão... Então eles acabam por influenciar mal a sociedade e isso causar uma pressão social? Sim, porque eles não conseguem, muitos deles não conseguem entender o papel que eles têm na massificação e na consciencialização dos próprios indivíduos. O ser referência não erra, toda a sociedade faz por intermédio das referências. Mas quando essas tal referências acabam se desviando do foco principal, que é a emancipação da própria comunidade, acabam servindo interesse de elites políticos. Mas o foco principal não depende do ponto de vista de cada indivíduo? Não, se dependesse disso, simplesmente, por isso é que nós temos aí vários charlatões dentro das mídias sociais. Por que eu coloco isso? Porque nós temos a febre, ou o ideal de vender a questão da subjetividade como o foco principal para todos, ok? Tu precisas entender que o corpo é teu, mas depende de um determinado espaço para criar valores, ok? Então você não precisa expor tudo porque tu achas que meu corpo, minhas regras. Então nós temos esses grandes problemas porque quem acabam utilizando as mídias sociais são muitas das vezes jovens, adolescentes, são adolescentes, são pais também, entre outros. Então a utilização dessas ferramentas acaba servindo como um espaço da continuidade da própria sociedade, mas num espaço virtual. Então, se nós fizemos, de certa forma, a utilização? mau uso dessas ferramentas, nós acabamos estragando
ok, a sociedade como um todo. E é o que nós temos, por exemplo, visto aqui dentro da nossa sociedade. Eu quero mesmo te fazer uma pergunta assim muito direita, eu gostava de ter uma resposta assim muito direita. Como é que as redes sociais influenciam negativamente? Eu poderia dizer, né? Como é que as redes sociais influenciam na pressão social de maneira negativa? Boa, a pergunta é extremamente importante. Como é que eles vão impactar de forma negativa na questão? Por exemplo, temos a questão da imitação. De quê? Da imitação, da comparação e do uso da cultura do cancelamento. Então, como essas ferramentas estão a ser utilizadas com fins pessoais, muitas das vezes as pessoas acabam vendendo uma imagem que não são verdadeiras. Ou tem um intelectual, para não dizerem que nós não estamos a fazer ciência e por aí vai. Então, tem um intelectual norte-americano que é o Noam Chomsky. Ele escreve um livro que é bastante interessante, recomendo inclusive, que é A Tirania a Tirania e Opinião Pública, onde ele traz a questão de que as mídias sociais elas são manipuladas com interesses pessoais. Então, muitas pessoas acabam vendendo um ideal do que eles não são. Então, a compra do indivíduo dessas ferramentas ou dessas todas nuances, muitas vezes pode adoecer o próprio indivíduo. Então, por exemplo, se um indivíduo começa a ver vamos supor o caso das mulheres, começa a ver bolsas, viagens e tudo mais, então ele vai absorver aquilo sem perceber que existe uma incapacidade por parte dele de realizar aquilo. Muitas das vezes as pessoas que estão a fazer aquilo estão a fazer com um fim lucrativo. A mercantilização é um dos graves problemas que hoje em dia nós temos aqui. Quem tem conhecimento vende e quem tem burrice também vende. Sim, nas mídias sociais. Então muitos desses... Burrice como? Sim, por causa... Existe no nosso cérebro, já essa conversa que nós estávamos aqui adiante de iniciar a nossa conversa. Existe na nossa mente um órgão que é muito importante, chamado núcleo accumbens. Vamos situar da seguinte maneira. A mentalidade é intangível. Nós não conseguimos palpar a mente, né? Mas ele tem sustentabilidade acomodativa no sistema nervoso. E o sistema nervoso, como nós conhecemos, tem as suas divisões. Divisões anatômicas, fisiológicas, embrionárias, inclusive também segmentares. Dentro do sistema da divisão anatômica, tu vais ter a questão do cérebro. No cérebro, tu vais encontrar o núcleo accumbens. O núcleo accumbens ele é responsável por processar prazer e também levar o indivíduo a um determinado gosto. Então, quando nós entramos para as redes sociais, o cérebro entende aquilo como algo que beneficia a nós. Né? Vamos na questão da utilização. Então, o cérebro começa a entender aquilo como algo benéfico para a funcionalização da estrutura humana. Portanto, a ausência disso pode gerar problemas. No entanto, quando as pessoas começam a produzir, por exemplo, vídeos digamos, lifestyle, não é? Que é ou mesmo viagem, empreendimento, tudo isso aí. Então, os likes, os comentários e por aí vai gerar muitas das vezes o cérebro vai entender aquilo como algo benéfico para si. Por exemplo, vai expulsar também a questão das neurotransmissores como adrenalina e por aí vai fazer com que o indivíduo se sinta bem vendo os seus vídeos postos na internet, gerando a questão do like, dos seguidores e por aí vai. Então o indivíduo vai se sentir na obrigação de voltar a produzir novamente esse tipo de conteúdo. Olha, deixo a questão aqui também que é muito importante. Muitos dos nossos referencial, que nós temos nas mídias sociais, eles não começaram a produzir estupidez, muitas das vezes. Começaram com vídeos positivos? Não, nem sequer começaram com vídeos positivos, começaram com uma tentativa.
Ok. O que pegou, O que deu certo pegou e que eles é que eles continuaram. Ok. Porque hoje em dia quem tem mídia, Uhum. quem tem mídia tem o maior prazer de, por exemplo, de alavancar a sua carreira em vários aspectos dentro da nossa própria sociedade, que também está mergulhado dentro de um sistema psicopatológico. Porque a nossa sociedade hoje em dia está a caminhar, ok, não estou a dizer todos, mas muita da nossa sociedade, ou seja, a nossa sociedade acaba caminhando por um quadro clínico extremamente preocupante. Qual? Da questão mesmo das doenças voltadas para a psicologia. Estamos a falar sobre os comportamentos aditivos, estamos a falar sobre transtornos de personalidades e por aí vai. Sabias que nós, dentro das nossas comunidades, nós vivemos com pessoas totalmente transtornadas? É possível, é possível. Por exemplo, vamos ausentar aqui a questão da depressão. Vamos pegar, por exemplo, a questão dos transtornos de personalidade. Os transtornos de personalidade, se não for... se as pessoas ao redor não perceberem que esse indivíduo tem problema, o próprio indivíduo muitas das vezes não consegue perceber de forma consciente. Tem problema. E esses comportamentos desajustados, eu gosto de tratar como comportamento desajustado para não gerar sofrimento por parte de quem está nos ouvir. Esse comportamento desajustado e por intermédio das pessoas ao redor não têm essa capacidade de diagnosticar previamente, não um diagnóstico clínico. Exato. Sim. Então vão vivendo com essas pessoas aí, por exemplo, a questão do narcisismo, a questão do borderline, outra questão também de transtorno de personalidade que muitos não falam, e eu aproveito para fazer menção aqui, que é o transtorno de personalidade do eu alienado, onde entra a questão da despigmentação, a questão do clarear, exatamente, que muita gente fica aí a meter o quê? Sim. O paculo, né? Sim. Como diz. Isso também tem sustentabilidade. Eu gostava de te perguntar quais são as consequências. Falaste muito bem que a pressão social não é tudo que é mau, pode influenciar de maneira positiva ou negativa. Falaste de alguns pontos negativos, não é? E também referenciaste a alguns pontos positivos, que é a motivação, não é? O indivíduo pode... Exato. O indivíduo pode motivar-se pelo que vê, pelo que se diz, pela pressão que se faz, não é? Isso pode motivar e o indivíduo pode assim conquistar muitas coisas. E eu gostava que tu me respondesses quais são as consequências da pressão social. As consequências, tanto a terminologia consequência, as pessoas gostam de levá-la sempre no lado negativo. Existem consequências positivas e negativas. Mas como a questão que me foi colocada, acho que leva muito nos aspectos negativos, né, da pressão. Não, tu podes falar as consequências de maneira negativa ou positiva. Por exemplo, quem acaba fazendo uso das redes sociais com filtro mental, acaba muitas vezes desenvolver, por exemplo, o Alexandre acaba sendo um produto das redes sociais, por exemplo, trabalhando a questão da oratória, a questão da articulação do pensamento e também conseguir atingir um certo objetivo e tudo mais. Mesmo eu também acabo sendo muitas vezes produto das redes sociais, no sentido de que não utilizo essas ferramentas para tentar diluir as minhas informações, tentar trabalhar a minha capacidade de oratórias e por aí vai. Então, esses podem ser também os lados positivos e as consequências positivas que a pressão social pode trazer, ok? Para quem convive dentro, por exemplo, das redes sociais, mas também tem na questão da sociedade, atingir um objetivo, conseguir, por exemplo, se estabelecer financeiramente. Há quem era muito, suponhamos, era muito sedentário. Começou a praticar exercícios físicos por intermédio da pressão social, passou a ser mais dinâmico, mais sociável e por aí vai. Mas também tem os aspectos negativos. Por exemplo, comprar a ideia por via das redes sociais pode gerar muitas das vezes distorções comportamentais, ok? E é o que tem acontecido muito. E aí tem também tem as expressões como o gueto venceu, que eu gosto muito de fazer. Mas o gueto venceu não seria uma motivação para muitas vezes, muita gente? Sim.
pode até ser, são frases que foram surgindo para motivar. É mal interpretado? Sim, também, sim, pode ser também mal interpretado, por quê? Porque o processo que acompanha a questão do próprio gueto, muitas das vezes está mergulhado dentro do individualismo. Okay. O indivíduo precisa atingir e depois vender essa narrativa que o gueto venceu. Então os outros também vão seguir essa dinâmica, muitas das vezes sem respeitar os processos. Então vou procurar fazer de qualquer forma para amanhã também falar que o gueto venceu. Sim. Então, essa conotação do gueto venceu poderia ter muito mais impacto significativo se viesse com viés coletivo. Porque antes de nós nos entendermos como seres individuais, precisamos nos entender como ser coletivo. Exatamente. E a comunidade acaba sendo um espaço onde cada um de nós fornece as suas habilidades técnico-profissional e por aí vai. E a Sobofu Somé, né, ela escreve até um livro, O Espírito da Intimidade, onde ele traz a questão da comunidade no centro da narrativa, que é muito importante as pessoas valorizarem primeiro a comunidade, depois os seus detrimentos individuais. Exato. E por aí vai. Então, imitar muitas das vezes também pode ser as consequências que nós vamos ter da pressão social, se adequar a determinados grupos, se padronizar a determinado valor. Há pessoas que para poder ser aceita a determinado grupo social deve se comportar como um grupo se comporta, pode ser de maneira negativa, certo. Mas porque ela quer fazer parte daquele meio, sim, não é? Sim. Tem que se adequar àquele meio. Também entra aqui a questão da polarização das informações, muitas vezes nós não temos essa capacidade de investigar, de pesquisar.